ano. Vamos lá, pessoal, então falar de outro direito extremamente importante, que vai ser, vamos lá, deixa eu organizar aqui, que é a chamada liberdade de associação, tá, pessoal? Vamos lá agora, retornando. É a chamada liberdade de associação. Professor, o que é liberdade de associação? Queridos, você pode se associar para fins lícitos, independentemente de autorização de ninguém. Só que toma muito cuidado, porque a prova vai falar sobre a possibilidade de você ser compelido, ou seja, obrigado a se associar a determinada instituição. E isso é proibido no nosso ordenamento. No artigo 5º, lá no inciso 17 a 21, nós vamos ter a chamada liberdade de associação. Professora, o que diz esses artigos? Peguem aí comigo, por favor, artigo 5º, inciso 17, 18, 19, 20 e 21. E vamos trabalhar a chamada liberdade de associação. Prof, a liberdade de associação, ela é plena, você é livre para se associar. E essa associação tem que ser de fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. Professor, o que é uma associação de caráter paramilitar? Imagine, queridos, você querer se associar ao Estado Islâmico, ao PCC. Jesus, professora, você pode se associar, desde que essa associação seja para fins ilícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. Professor, eu quero criar uma associação. Eu posso? Pode. Essa criação de associação e também na forma da lei, a de cooperativa, não vai precisar de autorização do Estado. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. Diz o artigo 5º, no inciso 18, o seguinte: a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Queridos, essa questão é muito cobrada em prova. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. Professora, mas se essa associação estiver incomodando o Estado, ele pode tentar dissolver ou suspender as atividades dessa associação? Não. A única possibilidade que nós temos no direito de ter uma associação compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas é aqui. É por meio de uma decisão judicial. Só o juiz, questão linda para cair em prova, só o juiz. Professora, eu tenho duas possibilidades, a dissolução e a suspensão. O que você acha que é mais grave, dissolver ou suspender? Exatamente isso, é dissolver. Dissolver é quando ela acaba de vez. E suspender é durante um prazo determinado. Professora, a Constituição diz que, no caso mais grave, que é a dissolução, vai se exigir uma decisão judicial com trânsito em julgado. O que isso significa? Quando o juiz, ele sentencia, e aí nós vamos o quê? Ter ali a dissolução, eu vou ter que esperar o prazo recursal, ou seja, que aquela decisão se torne definitiva. Só haverá dissolução efetivamente após esse prazo recursal, queridos, não se esqueçam disso. E na suspensão, uma simples decisão judicial vai o quê, pessoal? A simples decisão judicial vai colocar, pessoal, a associação suspensa. Professora, volta, não entendi. O juiz manda dissolver, o juiz manda suspender. Ocorre que a suspensão, uma simples decisão judicial, pode acarretar suspensão. Já a dissolução, lembrem-se disso, dissolver, exige-se uma sentença com trânsito em julgado, a impossibilidade de recurso daquela decisão. Professora, eu sou obrigado a me associar ou eu sou obrigado a permanecer associado? Não, pessoal.
Eu disse que esse direito diz respeito à liberdade. Liberdade de associação e liberdade de quê, pessoal? De sair dessa associação. Você não é obrigado a permanecer associado, tampouco a se associar. Mas, professor, e se eu já me associei? Eu posso me desassociar? Claro que pode. Isso diz o artigo 5º, inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. No artigo 5º, inciso 21, ele vai dizer que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, vão ter legitimidade para representar seus filiados de maneira judicial ou extrajudicial. Pronto, e o que isso significa? Significa o seguinte, queridos, que se você faz parte de uma associação e você expressamente autoriza, essa associação, ela pode te representar, seja na via judicial, seja na via administrativa. Lembrando que, para que a associação possa te representar, necessariamente tem que haver o quê? Expressa autorização, ok? Deixa eu te chamar a atenção para alguns aspectos importantes. O que é associação, professora? Grifem aí. É um agrupamento de pessoas para o exercício de uma atividade lícita sem fins lucrativos. Peguem, por favor, o seu grifa-texto e marquem aí, por gentileza. A associação é um agrupamento de pessoas para o exercício de uma atividade lícita sem fins lucrativos. Um minutinho. Vamos lá, pessoal. Continuando. Prof, o artigo 5º, lá no inciso 17, na parte final, vai dizer que é o quê? Grifem. É vedada a associação de caráter paramilitar. É vedada a associação de caráter paramilitar. O que é isso, professora? Ou seja, proíbe a reunião de pessoas que não sejam militares para o exercício de atividades bélicas. Prof, me dá um exemplo de uma organização paramilitar. O Estado Islâmico, o PCC. Prof, o que é importante relembrar? Isso aqui cai demais em prova. Falou em dissolução, falou em suspensão. Eu tenho que lembrar primeiro, a dissolução é mais grave. Ok? Segundo, a suspensão é menos grave. Se a dissolução é mais grave, tanto uma quanto a outra exige decisão judicial. Só que a mais grave vai exigir o que, pessoal? O trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É que a sentença se torne definitiva. Ok, pessoal? Dê uma olhada para cá e vamos fazer agora essa revisão. Liberdade de associação é um direito fundamental que visa proteger a sua dignidade. Até aqui tudo bem, pessoal? Prof, perfeito. Eu posso me associar? Claro, olha para cá. Para fins lícitos. É vedado uma associação de caráter paramilitar. Olha aqui, existe a liberdade de associação, mas a criação de uma associação não precisa de autorização do Estado. O Estado é vedado interferir no quê? Na associação. Professora, aquela associação tem legitimidade para me representar? Claro que tem, desde que expressamente autorizada. Ninguém, prof, pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Perfeito. É livre. Você tem a liberdade. Falou em dissolução. Eu preciso sempre de decisão judicial. Só que a dissolução é mais grave e vai exigir o trânsito em julgado. Professor, e suspensão? Em qualquer caso, só quem pode suspender ou dissolver é o Poder Judiciário. E, portanto, exige-se uma decisão judicial, mas nesse caso, pessoal, não é exigido trânsito em julgado. Eu tenho uma observação extremamente importante. Prof, o mandado de segurança é um remédio constitucional. Todo mundo aqui já ouviu falar do mandado de segurança, né? Talvez você não
saiba o que efetivamente é o mandado de segurança, mas vocês vão aprender nessa área. Professora, o mandado de segurança é um remédio, é um instrumento que visa proteger direitos. A senhora me falou que o habeas corpus é um remédio, é algo que eu utilizo para proteger um tipo de direito, que é a minha liberdade de o quê? Locomoção. Eu tenho outro direito importante, que é o chamado direito de acessar minhas informações. E se me for negado esse direito, professora, você vai pedir proteção do judiciário. E você não vai pedir proteção por meio de habeas corpus, porque o habeas corpus protege a liberdade de locomoção. E nesse caso foi o quê? O seu acesso à informação que foi negado. Quando eu falar em locomoção, você vai pensar no remédio chamado habeas corpus. E quando eu falar em acesso à informação, você vai pensar no remédio constitucional chamado de habeas data. Prof, não entendi. Imagine que a sua liberdade de locomoção tenha sido violada. Você bate as portas do Poder Judiciário, já que é o Poder Judiciário o órgão responsável por proteger direitos. Diz o texto da Constituição, por meio do princípio da inafastabilidade, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do Judiciário. Só que quando você bate as portas do Judiciário, você vai conversar com o Judiciário por meio daquela ação. Você vai colocar assim, Judiciário, aconteceu isso, e vai colocar assim, o quê? Por isso eu vou impetrar o habeas corpus. Quando o juiz olha a palavrinha habeas corpus, ele já sabe que o problema, o direito violado é a sua liberdade. Só que o problema não é locomoção. Você foi solicitar uma informação a seu respeito, ele foi negado junto ao INSS, a Receita Federal. Aí você vai falar, juiz, o texto da Constituição diz que eu tenho direito de acessar as minhas informações. Ocorre que, querido juiz, me foi negado. E aí você vai conversar com ele por meio da ação chamada de habeas data, que é um remédio constitucional que visa proteger esse direito. Só que existem determinadas situações em que o problema não é a locomoção, tampouco a informação. E toda vez que você estiver diante de uma violação de direito que foi perpetrada por uma autoridade pública e que você não consiga resolver nem com habeas corpus, nem com habeas data, a Constituição te traz um instrumento protetor chamado mandado de segurança. Prof, sua louca, fala devagar. Toda vez que você estiver diante de uma violação de direitos, em regra, tá, pessoal? Que você não consiga proteger por habeas corpus, nem por habeas data, você utiliza um instrumento chamado mandado de segurança. Me dá um exemplo, professora. Imagine que você tenha feito concurso da Polícia Militar e que lá na questão de direito constitucional, o examinador tenha considerado uma questão que é certa, ele considerou errado. E você marcou que é certo e, consequentemente, o examinador não mudou o gabarito e você foi prejudicado. Porque quem errou, em tese, acertou, e quem acertou, em tese, errou. Professora, foi violado um direito meu? Foi. Mas foi o meu direito de locomoção? Não. Foi o meu acesso à informação? Não. Toda vez que você estiver diante de uma situação que você não consiga proteger por habeas corpus nem habeas data, mandado de segurança. Só que existem determinadas situações em que você pode propor um mandado de segurança coletivo. E nós vamos ver isso com muito calma, muito carinho, na nossa próxima aula de Direito Constitucional. Esse mandado de segurança coletivo é quando um direito violado vai o quê, professora? Machucar várias pessoas e não uma só. Professora, é possível um mandado de segurança coletivo? Nós vamos ver as situações que são cabíveis, não é em toda a situação. Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção em relação às associações é que eu disse que a associação pode, e desde que expressamente autorizada, representar o seu filiado na via judicial ou administrativamente, desde que expressamente autorizada. Mas o STF já entendeu, por meio de uma súmula, que é a súmula 629, que em se tratando de mandado de segurança coletivo, os filiados não precisam expressamente declarar a sua autorização para que a associação possa o representar.
Professora, e se o mandado de segurança for o quê? Individual? Aí sim. Olha lá. O artigo 5º, lá no inciso 21, vai dizer o seguinte: quando se tratar de mandado de segurança coletivo, não há necessidade de autorização dos associados, conforme entendimento simulado do STF. Querida professora, eu não entendi ou eu superentendi. Se você não entendeu, depois você vai ou agora pode se manifestar, tá, pessoal? Mas eu acredito que eu tenha sido bastante clara. A regra é, se a associação quiser me representar, eu sou filiada à Associação Fernanda Pérez, ok? Se a Associação Fernanda Pérez quiser me representar em uma demanda judicial ou administrativa, eu necessariamente vou ter que dar minha expressa anuência. Só que, se a associação impetrar um mandado de segurança coletiva em nome de todas as pessoas que fazem parte dessa associação, não será necessária a expressa autorização. É isso que diz a súmula 629 do STF. A impetração de mandado de segurança coletiva por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Mas que fique claro, nos demais casos, o que, pessoal, necessita de expressa autorização, que, segundo o STF, deve ser manifestada por um ato individual do associado ou por deliberação tomada em uma assembleia da entidade. O que eu tenho que lembrar sobre as associações? Vamos lá, processo de memorização. Primeiro, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. É proibida a associação de caráter paramilitar. A associação só pode exercer atividade considerada legal. Professora, por consequência, não pode exercer atividade paramilitar. Como consequência da ampla liberdade de associação, eu posso criar a associação e, na forma da lei, eu posso criar cooperativas sem precisar de autorização estatal. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. Ficou claro, pessoal? É vedada a questão de prova, a interferência estatal em seu funcionamento. Prof, essa associação está cometendo alguma ilegalidade. Essa associação está cometendo alguma ilegalidade, professora. Quem é que pode dissolver essa associação? Somente o Poder Judiciário. Prof, a dissolução é algo mais grave, vai exigir o trânsito em julgado da sentença, enquanto que a suspensão apenas uma simples sentença. Eu tenho que chamar a atenção que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Perfeito. Professora, se eu for autorizado, a associação vai ter legitimidade para me representar na via judicial e na via administrativa? Sim. Quando é que eu não vou precisar dessa autorização? Quando eu estiver diante de um mandado de segurança coletiva. Queridos, nada, absolutamente nada que for perguntado na sua prova sobre direito de associação, a professora não falou nesse momento. Vamos ver se isso é verdade? Olha lá. Peguem a questão número 30. Quem não tiver esse material, pessoal, depois no grupo, levante a mãozinha que a prof vai mandar novamente, tá? O pessoal que está assistindo ao vivo aí no cursinho já tem esse material, foi disponibilizado na reprografia. E nós vamos utilizar nas próximas aulas todo esse material, então sempre tragam, ok? Diz a questão número 30 o seguinte: caso determinada associação tenha tido suas atividades suspensas, falou em suspensão, é algo menos grave. Professora, quem é que pode suspender? Só o Poder Judiciário, ok? Caso determinada associação tenha suas atividades suspensas por um ato devidamente fundamentado da administração pública, a administração pública é o Poder Executivo. Pode, professor, o Poder Executivo realizar isso? Não, é um ato de jurisdição, pessoal, do Poder Judiciário. Esse ato será considerado válido? Claro que não. Só quem pode suspender é o Poder Judiciário. Olha para cá, somente o juiz, quando estiver diante de uma ilegalidade, poderá dissolver compulsoriamente
ou suspender. Quando eu falar em dissolução, você vai lembrar trânsito em julgado. Prof, questão 31. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial, sim ou não? Quando eu falo em dissolução, essa decisão tem que ter o trânsito em julgado. Mas a suspensão é medida que se insere no âmbito da administração. Não. Tanto dissolução quanto suspensão só podem ser realizadas pelo Poder Judiciário. Lembrando que a dissolução necessita de o quê? De uma decisão judicial transitada em julgado, enquanto que a suspensão, por ser algo menos grave, não exige o quê, pessoal? O trânsito em julgado. 32. Ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Perfeito. Salvo nos casos previstos em lei. Querido, a lei, ela vem para proteger as pessoas, garantir liberdades. Queridos, a Constituição é clara ao dizer que ninguém pode ser obrigado a associar ou a permanecer associado. Não existe ressalva a esse direito. Não existe possibilidade em que a lei vai assegurar o quê? A licitude de uma obrigatoriedade de uma associação. Por isso está errada. Não existe essa exceção. A proibição é ampla e restrita, ou seja, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Questão 33. A Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário autorização exclusiva para dissolver compulsoriamente as associações. Perfeito, professora. É a atribuição exclusiva do juiz dissolver por meio de uma sentença judicial transitada em julgado ou dissolver por uma simples decisão judicial. Questão 34. De acordo com a Constituição Federal, é direito fundamental do cidadão, olha cá, livre associação para fins lícitos. Perfeito até aqui. Todavia, pode a administração, quem é a administração pública? Poder executivo. A bem do interesse público intervir no funcionamento. Professora, a senhora disse que o Estado não pode intervir no funcionamento de uma associação. Por isso que essa questão está o quê? Errada. Só o juiz pode intervir suspendendo ou dissolvendo. É uma matéria chamada de reserva de jurisdição. Você está vendo que você vai sendo vencido pelo cansaço? Quanto mais questões você vai fazendo, mais você vai o quê? Ficando preparado em relação a esse tema. 35 vai dizer: considere que determinada associação seja ré em uma ação judicial que pleiteie a suspensão de suas atividades. Nessa situação, o juiz competente, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, falou em suspensão, é grave ou menos grave? Menos grave. Será necessário aguardar o trânsito? Não. Para suspender uma simples decisão. Agora, para dissolver, eu vou precisar o quê? Aguardar o trânsito. Será necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial para que a referida associação tenha suas atividades dissolvidas. A suspensão não exige. Questão 36. Somente por decisão judicial transitada em julgado, as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Que questão linda, professora! E a suspensão, preciso de decisão judicial transitada em julgado? Não. Repitam comigo. Falou em dissolução, trânsito em julgado. Falou em suspensão, uma simples decisão. Lembrando que só o judiciário é competente para atuar na interferência do funcionamento de uma associação. Vamos lá. A administração pública. Quem é a administração, prof? Em regra, é o Poder Executivo. No exercício de seu poder de fiscalização, quando estiver diante de uma ilegalidade, poderá, independente de decisão judicial, dissolver. Quem é que pode dissolver?
somente o Poder Judiciário. Ok, pessoal? Conforme já alertamos, somente o juiz. Professora, já super entendi, não vou mais esquecer isso aí. Pessoal, por favor, é uma questão que cai demais em prova. Polícia Federal 2018. Professora, eu quero ser PM. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo, sempre, e eu quero que vocês internalizem. Tudo na nossa vida, exatamente tudo, é uma questão de decisão. Espero eu que vocês já tenham decidido que serão policiais militares no ano de 2021. Professora, a senhora é um pouco radical. Tem gente que estuda e não passa. Pessoal, isso não é. Se você estudar, fechar o edital, resolver todas as questões possíveis naquela prova, você vai passar. E uma coisa muito, muito importante, eu sempre digo isso para vocês. O que vai fazer uma das porcentagens, né, altíssimas, que vai te colocar entre os nomeados, é algo muito subjetivo, é muito interno. Tem pessoas, e você pode concordar comigo, né, se você estiver nessa situação, que por mais que estejam indo por cursinho, estejam estudando, acham que concurso público é algo surreal. Nem conseguem se imaginar. Professora, como assim? Pessoal, a primeira coisa para você passar é você realmente acreditar na sua aprovação. E eu espero, por meio de demonstração de resolução de exercícios, te mostrar que passar em concurso é algo muito possível. Professora, já pensou eu ser papiloscopista da Polícia Federal? Pessoal, eu não estou diante de uma questão fácil. Eu estou diante de uma questão que foi pedida no concurso da Polícia Federal. E que se você estudou o tema, você vai o que resolver. Assim como todos os itens do seu conteúdo programático, que se você se propor a estudar, você vai resolver e fechar a prova. A questão 38 é da Polícia Federal. Vamos ver se a gente passaria na prova da Polícia Federal em 2018. Uma associação com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. As associações, em regra, não precisam de autorização da administração para reunir-se, assim como não precisam de autorização para sua criação. Gente, o direito de reunião diz que é possível, desde que sem armas, em local aberto ao público, de maneira pacífica, sem autorização, exigindo apenas prévio aviso à autoridade competente para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Resposta correta. Professora, a senhora está querendo dizer que é possível, inclusive, se eu quiser, passar no concurso da Polícia Federal? Claro que sim. O nosso maior problema, pessoal, é que durante toda a nossa vida, ou ninguém fala, ou as pessoas que passam pela nossa vida falam o contrário. Não permitam, nunca, eu até me emociono quando eu falo isso, pessoal, nunca permitam que as pessoas te diminuam, que digam que o seu sonho é grande demais para você. Se alguém disser que seu sonho é grande demais, pessoal, comecem a filtrar na sua vida só o que for bom. Eu tenho feito isso na minha vida e tem dado muito certo. Professora, como assim? Guardem isso. Se, prestem atenção, pessoal, alguém disser que seu sonho é grande demais, me escute, ok? Professora, até agora eu ainda não tinha decidido, porque eu ainda não consegui visualizar. Eu quero, pessoal, que você faça um favor para mim. E eu quero que você confie muito em mim. Em mim, quando eu digo Fernanda Pérez como um curso, tá? Como todos os professores. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Pode fechar os seus olhos. Professora, não fechei. Fecha. E visualiza. O dia do resultado da prova, com os olhinhos fechados. E tentem visualizar mentalmente o seu nome no Diário Oficial do Estado do Pará. Vou te dar 1 minuto para você mentalizar isso. Continue com os olhos fechados. Queridos,
Sabe o que é mais motivador ainda? Imaginar você dando essa notícia à sua família. Ou ligando para o professor que você gosta muito, que de alguma maneira contribuiu. Talvez não seja eu. Às vezes a gente precisa muito estar próximo, né? Para ter um pouco mais de afinidade. Mas eu espero também que você me ligue. E fale para ele, professor, eu passei. Venha comer um churrasco para comemorar. Queridos, o que a professora está querendo dizer nesse momento é: o sabor da conquista honesta é tão compensador que a nossa equipe não vai deixar você desistir, ok? Vamos à frente para falarmos do próximo direito. Prof, sua linda, fechamos então o direito de associação, né? E vamos para o próximo, que vai ser o quê? O direito de propriedade. Eu vou encerrar novamente esse vídeo e vou reabrir, tá? Peça para a professora Cidileia reabrir para que a gente possa ir para o segundo, ok? Obrigado. É o tempo de você tomar uma água, respirar, tá bom? Beijo.